vale a pena. Olá, tudo bem? Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio divulgada pelo IBGE, no final de 2018, a população brasileira que se autodeclarava preta ou parda representava 55,8% do total no país. Ainda de acordo com a PNAD, no segundo trimestre de 2019, a taxa de desocupação dos que se autodeclaravam pretos e pardos ficou em quase 29%. Já para os que se autodeclaravam brancos, a taxa atingiu quase 10%. Esses números mostram uma grande disparidade na sociedade brasileira. E para falar sobre esse e outros assuntos ligados à raça, cor ou etnia no mercado de trabalho, eu recebo no programa Em Discussão Especial de hoje o professor Dr. Ramatiz Jacino, do curso de Economia da Universidade Federal do ABC, e a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, Anatalina Lourenço. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Obrigada. Obrigado, Roberta. Bom, para a gente começar, os números que a gente acabou de apresentar aqui, mostram uma grande disparidade na sociedade. E aí eu queria saber de vocês quais os principais motivos que levam essa situação hoje no Brasil. Bom, o racismo, obviamente. Tá, o Ramatiz até vai falar um pouquinho historicamente, porque é do métier dele, mas eu queria dizer o seguinte, o racismo estrutura as relações de trabalho, sociais, institucionais, né? Portanto, essa não é uma surpresa. Os dados que as pesquisas nos mostram não é surpresa para nós, né? Tá. Lamentavelmente, a continuidade disso é o que está aí. Eu me recordo, eu estava ouvindo esses dados e eu me recordei de quando eu estava lá acho que segundo colegial, sei lá, que a gente estava pesquisando, a professora estava falando sobre a pirâmide salarial no Brasil, a estrutura social no Brasil a partir das ocupações. E eu me recordo bem que no topo da pirâmide tinham os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e na base da pirâmide as mulheres negras. E aí, eu falei mulheres negras, mulheres brancas, desculpa, homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, isso no final. E aí o que me assusta, né, e que é lamentável, é que 25 anos depois que eu tive essa aula, você pega a pirâmide de estruturação socioeconômica e de ocupação no Brasil e não houve mobilidade nenhuma. Ou seja, apesar de nós hoje termos dados, por exemplo, do número da população negra com tempo de escolaridade, aumentou significativamente. Mas isso não representa necessariamente que essa população está inserida no mercado de trabalho, nos espaços de formação dela, com o salário adequado. Então, é óbvio que, e aí para quem duvida, ou para quem argumenta o tempo inteiro que falar sobre racismo é mimimi, os dados não mentem, né? Quer dizer, a matemática não mente, né? Então, o racismo continua estruturando as relações de trabalho no Brasil e a população negra é aquela que mais sofre. Não, e é o que você falou, realmente lamentável, né? Depois de 25 anos, você falou e... Sim, 25 anos, na verdade, acho que uns 30 anos, né? Eu não queria falar muito... Não precisa falar. Não queria falar muito sobre o tempo, mas deve fazer uns 30 anos que eu estudei esse tema. Eu fui para a universidade, eu sou professora da rede pública estadual e municipal também. Estou secretária nacional de políticas de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Mas eu me recordo desses dados quando eu estava lá no ensino médio. E aí, 30 anos depois, você pega as pesquisas e os dados permanecem... a sensação que dá, quer dizer, não, a sensação que dá não, é que a gente não houve mobilidade social. Se você pensar que a educação em países como o Brasil
é um dos caminhos fundamentais para a gente ter a mobilidade social, não é isso? Quanto mais tempo de escolaridade, mais condições você vai ter no mercado de trabalho, supostamente. Sim. E um salário mais adequado. Então, isso faz com que você consiga ter aí algo que a gente chama de mobilidade social, não é isso? Você sai de um determinado grupo e ascende. Mas, para a população negra, a barreira do racismo, que é perpetuado cotidianamente por essas ações, permanece e faz com que esta população, apesar de um tempo maior de escolaridade, não consiga usufruir dessa suposta mobilidade social. O senhor gostaria de complementar? O que eu gostaria de acrescentar é que o racismo no Brasil ele tem raízes históricas. Então nós vemos um país onde toda a riqueza do país foi construída a partir de dois crimes hediondos, né? O massacre dos indígenas e o roubo de suas terras e o sequestro de milhões de pessoas trazidos do continente africano para produzir a riqueza aqui durante mais de 350 anos. À medida que a escravidão vai se exaurindo por várias razões, o Estado brasileiro protagonizou uma série de ações para excluir os negros do mercado de trabalho, para marginalizar os negros. Essas ações se deram, embora o senso comum goste de dizer que no Brasil não tiveram leis racistas, nós tivemos leis aqui que proibiram negros de trabalhar. Por exemplo, a cidade de São Paulo, em 1886, tinha uma postura municipal, que era a principal legislação que tinha na cidade, onde os escravizados eram proibidos de exercer uma série de profissões. Em 1858, depois em 1878, existiram leis que proibiram negros de estudar. Então, o Estado brasileiro é responsável por essa marginalização, por essa exclusão do mercado de trabalho, que continua inclusive até hoje, porque o Estado brasileiro continua discriminando, continua agindo para impedir que a população negra se integre no mercado de trabalho. Sem contar que nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, foram desenvolvidas uma série de ações, uma série de políticas afirmativas para os imigrantes, de maneira que os imigrantes viessem para cá para substituir o ex-escravizado, que naturalmente poderia se tornar um trabalhador assalariado e, não obstante, foi marginalizado pela legislação, por ações administrativas, por privilégios que foram dados aos imigrantes. Olha só. E aí, pegando até um gancho, né, eu também queria saber a opinião de vocês, né, porque isso também acontece. Atualmente, um negro bem-sucedido, né, ele causa uma admiração, né, ou desconfiança na sociedade ainda. Por que, né, que isso acontece ainda nos dias de hoje, professor? Acaba sendo exceção os negros bem-sucedidos. E é natural até que cause uma certa admiração. Por outro lado, existe uma deslegitimação do negro que teve uma certa ascensão social, seja do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de uma ascensão numa empresa. Existe sempre uma deslegitimação, existe uma desconfiança da capacidade daquela pessoa. Então, normalmente se atribui a essa ascensão a um privilégio que ele teve por conta de um branco bonzinho que ajudou ele, ou então porque ele foi beneficiado por uma questão muito particular, ou se ele chegou naquele espaço por algum tipo de esperteza, ou seja, uma malandragem de uma forma desonesta. Então é sempre deslegitimado e normalmente questionado o papel daquela pessoa que está ali. É muito comum, a Natalina é professora, e eu também sou professor, então é muito comum, às vezes as pessoas, você vai dar uma palestra, você vai em algum lugar, a pessoa questionar a sua expertise naquele assunto que você está tratando. Não, mas você estudou isso mesmo? Será que isso aí não é opinião sua particular? Então existe essa deslegitimação por conta do racismo estruturante na nossa sociedade, né? O senhor até me chamou a atenção porque esses dias também eu estava lendo até uma matéria, né, que a pessoa foi fazer uma entrevista e aí na hora que o rapaz pegou o currículo, mas você fez USP mesmo, né? Você estudou na USP, né? Então é complicado, né? Você também concorda com o professor?
Eu concordo e vou além, concordo absolutamente com o Ramatiz. Somos velhos companheiros, aliás, de luta aí. Eu vou além. Além na questão do conhecimento, de questionar o grau ou não de conhecimento que negras e negros que estão nas universidades, que está na academia, têm, também nos espaços, nos postos, determinados postos de trabalho, que é uma exceção, mas há alguns em determinados postos de trabalho. Ou então, eu me recordo de uma situação, eu fui a um congresso em Natal, e na época eu encontrei com uma amiga que naquele momento era pró-reitora de cultura da Universidade do Tocantins, Aninha, que estudou comigo, aliás, né? E estávamos conversando e subimos uma ladeira próximo ali do hotel onde estávamos. E num determinado momento, um sol de 40 graus, eu falei, meu Deus, que calor, e me joguei no poste, né? Passou uma pessoa e imediatamente acreditou que eu estava cansada por ter limpado todos os quartos dos hotéis. Então ela me viu e ela não imaginou que eu podia estar cansada por qualquer outro motivo. Não, eu estava cansada porque eu passei o dia e ela falou assim, nossa, querida, realmente nesse calor, limpar todos esses quartos, não entendi. Oi, claro, né? Eu olhei para ela, eu disse para ela, não entendi. Mas óbvio que eu havia entendido, né? Ela estava naquele momento, ao deparar conosco, ela nunca imaginou que nós éramos palestrantes daquele congresso e não a faxineira do hotel, com que eu tenho total admiração pelas trabalhadoras domésticas e respeito pelas trabalhadoras domésticas, muito. No entanto, o inconsciente coletivo, e essa mulher com certeza fazia parte disso, ela ao nos ver, não imaginou nunca que éramos palestrantes e que eu estava ali com uma pró-reitora de cultura de uma universidade federal. Ela ficou assustada depois, né? Mas ela imediatamente identificou-nos como faxineiras. Olha. Então, isso acontece, a ideia de que é inadmissível você ter, naquele momento, duas mulheres negras, no caso, ocupando determinados postos e, portanto, fazendo parte de um congresso, que naquele momento era um congresso internacional, acontecendo na cidade de Natal, né? Então, o que aconteceu para essas mulheres estarem aqui? E aí, tanto do ponto de vista na academia ou em outros espaços, há uma deslegitimação, como o Ramatiz colocou, mas mais do que isso, né? A dificuldade de reconhecer, e essa dificuldade de reconhecer passa, obviamente, pelo racismo, né? Então, no universo, no inconsciente coletivo das pessoas, a população negra está fadada a um determinado espaço, inclusive espaço geográfico, né? Quando estamos morando em determinados bairros, há um questionamento de como você está neste bairro. Né? Então, o que a gente chama de racismo ambiental, quer dizer, a geografia da cidade supostamente determina quais são os espaços destinados para a população negra, assim quais são os espaços destinados para ela na sociedade. Né? E isto, cotidianamente, nós fazemos esse enfrentamento e, cotidianamente, os racistas reafirmam essa situação. Então, E se a gente ficar aqui, a gente pode citar diversos outros exemplos, né? Porque também você me contando isso, já me recordei de outro, de que ela era, na verdade, a CEO, né, da empresa. Ela foi numa outra empresa, então o diretor estava esperando ela. E ela se apresentou para a secretária, e a secretária acho que não tinha entendido. E aí o diretor da empresa ligou, falou assim, oi, eu tô esperando você está atrasada já faz 40 minutos. Ela falou, não, eu estou aqui na frente da sua secretária. Aí a secretária dela falou, ai, você é a CEO, eu achei que você era assessora da mulher que nós estávamos esperando. Então, acho que isso são todos os dias que acontecem casos assim, né? Mas sabe, Roberta, eu acho que tem um caso, esses episódios que a Natalina conta são muito sérios, são muito graves e retratam uma realidade que a gente vive. Mas para além desses episódios que são graves,
existe uma questão maior que normalmente nós nos debruçamos, que é o racismo institucionalizado, que é o racismo estruturado. Porque às vezes é comum no Brasil se colocar o racismo como comportamento de indivíduos. E aí a gente vê muito, por exemplo, se tem algum indivíduo, principalmente se é uma celebridade que é discriminado, aí existe uma solidariedade, ou quem praticou racismo é execrado, e tem que ser execrado mesmo, publicamente, tem que ser até preso, se possível, mas normalmente foca como se fosse episódio. E o racismo mais grave, mais danoso, perene, é esse racismo estrutural. Esse racismo que faz com que, por exemplo, a polícia mate e encarcere uma quantidade absurda de jovens negros, que no mercado de trabalho, o salário, e aí você mesmo já citou aí, o salário que é pago a um homem branco é diferente de uma mulher branca, é diferente de um homem negro, é diferente de uma mulher negra, onde o mercado de trabalho paga as pessoas de acordo com o gênero, de acordo com a cor da pele, não com a produtividade, não de acordo com a sua capacidade, nada disso. Então, existe um racismo estrutural. Em 2014, houve uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrando o quanto que no SUS, Sistema Único de Saúde, as mulheres negras, na hora que vão ganhar nenê, são tratadas de forma diferenciada das mulheres brancas. Isso faz com que a mortalidade materna e a mortalidade infantil seja quase o dobro. Por quê? Simplesmente porque os agentes de saúde, os médicos, os enfermeiros, etc., têm uma visão racista e, por exemplo, não dão anestesia para mulheres negras com o discurso que a negra é mais forte, aguentador. Então, é esse racismo que está espraiado na nossa sociedade que é o mais danoso, sem desmerecer a importância e o quanto que se deve combater esses episódios, mas esse que é mais danoso, que está presente na sociedade e que tem provocado tragédias, né? Com certeza. Só me permite complementar? Claro. Você falou perfeitamente, porque na verdade está vinculado. Esses episódios ocorrem exatamente porque você tem uma estruturação do racismo das instituições que reproduzem cotidianamente, seja pelas ações dos médicos, e aí levando a mortalidade materna das mulheres negras, acima das mulheres não negras, a questão da suportar da dor ou não, quer dizer, como é que o agente público, ele determina... Como que ele pode determinar? Ele determina a intensidade da dor ou não da parturiente. E a gente está falando só de um episódio, porque eu me recordo dessa pesquisa, foi uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde com recorte racial, entendeu? E aí, por exemplo, nessa mesma pesquisa, ela identificou os médicos do SUS dispendiam de 1,5 minuto de observação ou de tratamento ou de atendimento das mulheres negras. 1,5 minuto. Então é óbvio que você não vai identificar nada. Não dá nem tempo de identificar, né? E da onde que eles acabam tirando essa informação de que a mulher negra é mais forte? Sim. Né? Mas Assim, é uma questão... Para aguentar mais a dor. Durante a escravidão, por conta do trabalho ser uma coisa absurda, se cria aquela ideia que negros aguentam mais o trabalho. A jornada de trabalho durante a escravidão chegava a 18 horas por dia. Né? Então, não, eles aguentam, aí se criou esse mito. E às vezes até um elogio torto, né? Que às vezes a pessoa, não, esse negrão é forte, essa negra é forte. É um elogio torto, porque na verdade esse é forte é uma forma meio de desumanizar. Né? Ele é forte porque ele é menos humano do que nós, né? Brancos, portanto, ele é mais forte, suporta mais a dor. Né? Da mesma forma que um cavalo é mais forte, o touro é mais forte, o negro é mais forte. Né? O leite da mulher negra é mais forte, as amas de leite, né? As chamadas mãe preta, então aquela ideia que o leite é mais forte. Então, esse elogio torto, na verdade, é uma decorrência desse racismo e leva a essas tragédias, como dessa pesquisa apresenta, essa pesquisa do Ministério da Saúde. Sim. E agora a gente, voltando a falar sobre o aumento do desemprego, né, a gente sabe que, enfim, milhões de brasileiros aí enfrentam, né, o desemprego e aí acaba apostando na informalidade, né? E eu queria saber também de vocês se mesmo nessa área os negros encontram dificuldade até na hora de empreender, por exemplo, também? Sem dúvida, porque depende qual a área que você vai empreender, né? Então, por exemplo, você citou os dados sobre o desemprego.
Portanto, o desemprego bate primeiro na porta das famílias negras. E a empregabilidade bate por último na porta das famílias negras. A gente sempre, essa é uma fala recorrente nossa, principalmente do mundo do sindicalismo, em que nós, quando a gente vai fazer qualquer discussão sobre a questão da empregabilidade, a gente coloca, olha, é necessário fazer uma discussão sobre o racismo no mercado de trabalho, porque os primeiros a serem demitidos são as negras e os negros. E os últimos a serem empregados também são os negros e as negras. Portanto, ficam com maior tempo na informalidade. Uhum. E aí, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, né? A CUT agora está se debruçando sobre essa discussão, quem são os trabalhadores que estão na informalidade, um número elevadíssimo, e inclusive discutindo mecanismos de organização desses trabalhadores que estão na informalidade, né? E que, portanto, não tem nenhuma segurança, nenhuma seguridade social que os ampare em qualquer situação. Mas retomando a tua pergunta, por exemplo, você vai encontrar muitos trabalhadoras e trabalhadores negros no mercado informal, principalmente no comércio ambulante, né? Eles estão, isso de forma evidente. Agora, não há nenhuma pesquisa, vou só reiterar, eu estou fazendo uma fala baseado principalmente nas observações, né? Perfeito. Não há nenhuma pesquisa sobre isso, né? Quando você vai para... Não sei se o Ramatiz tem dados sobre isso, pode ser que ele tenha, eu não tenho. Nesse momento, não. Mas quando você vai para determinadas áreas da informalidade, como, por exemplo, a representação comercial, já há uma redução, né? Você já encontra menos pessoas negras, homens e mulheres negros nesses espaços, né? Mas, só para complementando, essa questão do empreendedorismo, que está muito em moda essa palavra, que, na minha opinião, grande parte, 90%, é uma falácia. Na verdade, é uma forma de precarizar as relações de trabalho. Então, demite o trabalhador e o trabalhador vira PJ, agora você é empreendedor, você é empresário. Esse trabalhador vai ganhar o mesmo que ele ganhava, às vezes menos, vai trabalhar muito mais, porque agora ele é empresário, portanto, ele controla o seu tempo, ele não vai ter direito algum e ele não tem segurança alguma, porque ele é um empresário, né? Um empresário, então, é uma forma de precarizar. Dentre os precarizados, historicamente, os negros estão dentro dos precarizados. Então, com esse momento que nós estamos vivendo, com essa coisa horrorosa que foi essa reforma trabalhista, com o avanço do neoliberalismo, a desregulamentação das leis trabalhistas, etc., uma parte enorme de trabalhadores são jogados na informalidade. Evidentemente, os que são mais atirados na informalidade são aqueles homens e mulheres negras. Aí, quando eles se tornam empreendedores, entre aspas, empreendedor é aceito aquele, como a Natânia falou, aquele que vai trabalhar de camelô. Agora, se ele é um empreendedor, digamos que ele consegue, lá recebe o fundo de garantia, consegue abrir uma lojinha de celular na Avenida Paulista. O racismo, e se tiver um homem negro, uma mulher negra, dono de uma lojinha de celular na Avenida Paulista, e do lado tiver um homem ou uma mulher branca ou japonês, os clientes vão naquele outro, porque passa mais credibilidade. Essa lojinha de CD pode ser que tenha celular roubado, eu não vou aí, eu vou no japonês que é sério, eu vou nesse branco que deve ser mais sério. Então, esse racismo faz que até mesmo esse homem ou mulher negra que quiser empreender, ele vai ter dificuldade porque ele não tem credibilidade na sociedade, ele não tem legitimidade, as pessoas não o veem como um empresário. Se é para comprar um cigarro do Paraguai, do camelô, as pessoas até compram, mas algo que exija mais credibilidade, aí já tem esse problema. Então, ele é precarizado no mercado de trabalho. Se ele for tentar empreender, se for um empreendedor de fato, não apenas aquele que está marginalizado, ele vai enfrentar essas dificuldades. Realmente é lamentável, né? E aí eu já queria até perguntar para vocês, na visão de vocês, faltam outras políticas públicas para a gente combater essa discriminação no país em relação ao mercado de trabalho?
Olha, existiram já algumas políticas públicas que foram no sentido de combater essa discriminação no mercado de trabalho e outras discriminações. Essas políticas públicas foram absolutamente sabotadas a partir do golpe de Estado de 2016 e a partir da ascensão do atual governo, que é inimigo dos direitos trabalhistas, como já se manifestou, né? Então, seria necessário um conjunto de políticas, sejam as políticas generalistas, aquelas que tem acesso, que permite acesso à educação em nível superior, ensino técnico, sejam as políticas que beneficiam os trabalhadores, que criam mais emprego, e seja aquelas políticas dirigidas, como, por exemplo, cotas e esse outro tipo de política. Mas isso tudo está sendo destruído, né? Está em processo de destruição, prejudicando todos os trabalhadores e, em particular, os trabalhadores e as trabalhadoras negras, né? Então, seria necessário, pelo menos, retomar aquelas políticas insuficientes, no tanto que eram insuficientes, mas que, pelo menos, estavam diminuindo um pouco esse imenso fosso, esse verdadeiro apartheid que a gente vive no Brasil. Se retomar aquilo, já é um começo. Perfeito. Eu não quero aqui repetir, eu concordo com o que o Ramatiz colocou, né? Observando aí a questão da precarização do trabalho, que é um dos fenômenos terríveis, porque, para além disso, você tem um número absurdo de pessoas que estão nessas condições hoje, e não há uma política construída no atual governo pensando em gerar postos de trabalho, né? Até a história da crise, que eles usam a questão da informalidade, do número, a quantidade de trabalhadores que estão na informalidade como uma das justificativas para a reforma da Previdência, o que é surreal. E aí, como é que você faz isso? Você precisa trazer de volta esse número absurdo de pessoas que está desempregado, que você tem aí 11%, 12%, mas quando você os números são muito maiores, chega a 25 milhões de pessoas entre aqueles que estão na informalidade, que estão buscando emprego e aqueles que já desistiram de buscar emprego. Excelente. Tá certo? Então, o número é imenso da população que está nessa condição. E aí, você não vê nenhuma iniciativa aqui em São Paulo, pensando no governo municipal, estadual ou no governo federal, que visa exatamente a criação emergencial de postos de trabalho. O resultado disso, por exemplo, é o aumento do número de pessoas em situação de rua, famílias inteiras em situação de rua. E isso a olhos vistos, a gente observa, não precisa nenhuma pesquisa sobre isso. Mas a CUT, juntamente com outras centrais sindicais, bem como os movimentos sociais, está se debruçando aí na construção de um conjunto de medidas para propor, principalmente para o Congresso Nacional, que visa basicamente isso, a retomada do crescimento, os investimentos e a retomada da criação de postos de trabalho, né? No mundo capitalista não tem outra saída a não ser essa. Verdade. Com certeza. E a gente está finalizando já o programa. Eu queria também que o Ramatiz contasse um pouquinho sobre o livro dele, que ele trouxe aqui também. Fala um pouquinho para a gente, Ramatiz. Tá certo. Esse livro é uma coletânea de 5 artigos e 2 ensaios acadêmicos que procuram abordar a construção do racismo no Brasil enquanto uma ideologia estruturante da nossa sociedade, os mecanismos de exclusão do negro no mercado de trabalho nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e apontar um pouco também a realidade atual, né, o quanto que a atual situação da população negra é grave nesse quadro que nós estamos vivendo, em especial a partir de 2016, e apresenta também uma proposta de superação através da educação. Então, a ideia é procurar problematizar essas questões e fazer esse debate, né? O livro chama Desigualdade Racial, Causas e Consequências, e é um pouco o resultado de uma disciplina que eu ministro lá na universidade, que eu estou no bacharelado de Economia, uma disciplina chamada Desigualdade de Raça, Gênero e Renda, justamente para formar os economistas com essa visão, com essa informação a respeito das profundas desigualdades
de raça, gênero e renda que nós temos no Brasil. Então, um pouco o resultado disso, esse trabalho aí. Perfeito. Bom, eu gostaria... Você quer complementar alguma coisa? Na verdade, eu queria fazer uma propaganda da Secretaria Nacional, que o Ramatiz falou sobre racismo institucional, nós falamos aqui sobre o reconhecimento das ações racistas, do que é o racismo. E aí, a Secretaria de Combate ao Racismo da CUT Nacional, nós pensamos em como instrumentalizar os trabalhadores, de um modo geral, a reconhecerem, primeiro, né, situações racistas. Segundo, né, como elas acontecem e em que momento elas acontecem. Então, nós lançamos uma série de cards e ali, de forma muito didática, nós explicamos o que é racismo institucional, como ele acontece, onde ele acontece, o que é racismo estrutural, por que ele acontece. Também explicamos um pouquinho o que são ações de necropolítica, porque quando a gente fala de encarceramento em massa, de genocídio ou mesmo de desempregabilidade da população negra, a gente entende isso hoje como ações do Estado que visam exatamente de exterminar esse grupo da população, né? Uma vez que não cria nenhuma condição de manutenção da vida dessa população, né? Então, isso é uma ação política orquestrada. E aí a gente explica tudo isso. E a ideia é a gente disseminar esses cards para que as pessoas compreendam um pouquinho mais sobre isso, se instrumentalize, inclusive, e comece a desconstruir essa ideia de que debater racismo é mimimi. Não é. Não é. Salva vidas. Concordo plenamente com você. E onde que as pessoas conseguem ver esses cards? Na página da CUT Nacional, na página da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que está no Facebook, Combate ao Racismo CUT Nacional. Lá vocês podem baixar o card, pode reproduzir os cards. Deveria ter pensado isso antes, mas como vinha num foco, porque aí a gente podia divulgar, né? Mas eu posso depois passar depois e vocês você podem passa. divulgar. Então, entra lá, baixa os nossos cards e dissemina, divulgue, massifique, para que a gente possa, de fato, acabar, né? Começar a construir uma sociedade justa, com equidade para todos os grupos que a compõem. Com certeza. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Hoje a gente falou aqui com o professor Dr. Ramatiz Giacino e a Ana Thalina Lourenço. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. O programa em discussão especial de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo encontro.